Olá, amados. E aí, como é que estão? Tudo bem? Com a Mary aqui, tudo bem. O- Conhecer um pouco de nós, conhecer um pouco mais de nós, nos ajuda, nos ajuda a ter uma melhora de nós mesmos e da nossa visão de mundo, ou de nossas maneiras de reagir, de agir diante das situações. Mas para isso é necessário se conhecer um pouco mais, né? Se conhecer melhor, né? É difícil nós nos conhecermos. Veja bem, ah, nós costumamos julgar muito. Nosso julgamento, e julgar não é só ah, a olhar e avaliar, não, mas aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má. Não, não se trata disso. O julgamento, não só disso, né? O julgamento também é em determinadas funções. Todas elas. Até mesmo sobre as nossas próprias ações. Ou ah, quem nós somos. Também há um julgamento aí. Quando nós fazemos uma autoanálise de nós diante das nossas ações, normalmente nós costumamos criar justificativas. Nós justificamos os nossos atos ou quem somos, ou os atos das outras pessoas. E isso ajuda a criar mais dificuldade de saber quem nós somos. Veja bem, nós criamos uma imagem nossa, uma autoimagem nossa. Como eu já falei em outros vídeos, nós, diante do trabalho, nós somos uma pessoa, entre amigos nós somos outra, na família nós somos outra, quando estamos sozinhos somos outra pessoa. Diante de todas essas imagens que nós queremos passar a todos, nós criamos um modelo nosso, uma autoimagem nossa. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não faço tal coisa, eu faço somente aquilo outro, mas eu não sou assim, percebe? Isso tudo são auto-julgamentos. São julgamentos, apesar de tudo. Nós criamos a nossa imagem, nós modelamos quem nós somos, quem nós queremos ser, e aí nós passamos a agir somente aí. Qualquer coisa que nós tenhamos feito que possa arranhar um pouquinho essa nossa autoimagem, nós justificamos. Nós criamos umas justificativas para isso, para aquele ato, né? Ah, mas eu fiz assim por causa disso, mas senão eu não faria, eu não sou assim, entende? Nós criamos subterfúgios. E isso cria uma série de dificuldades para a gente se autoconhecer, para nós nos conhecer a nós mesmos. É difícil, né? É difícil o autoconhecimento, é difícil nós sabermos quem somos, porque a primeira coisa que nós temos em mente é o nosso nome. Depois do nome, o nosso gênero. Eu sou masculino, eu sou feminino. Depois disso vem tudo aquilo, todas aquelas informações que nos foram passadas, que nos foram ensinadas desde pequenininho. Tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tem que ir para essa religião, tem que ir para aquela outra, ou não ir. Não faça isso por causa daquilo, não faça aquilo outro. E aí sim nós vamos modelando essa imagem, nós vamos modelando essa autoimagem. E é difícil depois, né? E aí com o tempo nós aprendemos a justificar elas. Vamos justificando tudo isso. As nossas ações. E as ações dos outros. Por exemplo, quando a gente admira alguém, quando nós admiramos outra pessoa e ela age de uma certa forma que não condiz com a imagem que nós projetamos naquela pessoa, nós justificamos a ação. Certo? Isso é normal, nós justificamos a ação. Um exemplo é quando nós amamos alguém. Nós justificamos as ações daquela pessoa. Ah, não, mas é um chá, isso é um charme nele. Não, mas ela fica linda desse jeito. Por isso que é
tão difícil nós olharmos para dentro de nós e descobrir quem somos, porque nós estamos tão apegados a essa imagem, a essa autoimagem, que é difícil mesmo. É difícil, é complicado nós abrirmos mão dela. Porque se nós abrirmos mão dela, o que sobra? O que sobra de nós? Podemos estudar através da psicanálise, comportamento humano. Podemos estudar através da filosofia e, junto com a filosofia, aprendermos a nos conhecer, aprender a questionar, aprender a usar o raciocínio de forma saudável, de forma correta e a nos questionar. Olhar para dentro de nós. Através da filosofia, através da psicanálise, da psiquiatria, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a esse ponto, a esse interiorizar-se. Mas há outras ferramentas também, mais interessantes, mais suaves, que nos ajudam, de certa forma, a observar isso em nós. É interessante, mas os nossos irmãos caninos. Os nossos irmãos de quatro patas têm comportamentos muito interessantes, têm uma maneira de ver o mundo, de ver as coisas que é muito peculiar. Tu pode estar dizendo, não, mas é um cachorro. Me comparar a um cachorro? Mas veja bem, tente olhar o mundo através dos olhos de um cachorro, através dos olhos de um quatro patas. Difícil, né? Ah, mas ele não pensa, realmente ele não pensa. Ah, mas ele não... Não, mas é... Mas tente. Só na observação muitas vezes a gente não consegue. Mas tem um livro que é muito interessante. Um livro que muito de uma pesquisadora maravilhosa. Ela vem estudando o comportamento dos nossos quatro patas, dos nossos irmãos caninos, há muito tempo. E ela escreveu um livro. Eu vou deixar nos comentários abaixo o nome desse livro. Não me lembro agora de cabeça, mas ele é fabuloso, ele é fantástico. São as experiências e as observações que ela fez de vários quatro patas, de várias raças, de várias espécies, e ela faz um alerta que é muito interessante. Ela faz um alerta de como nós destruímos a natureza daquele animal. O cachorro. Como nós modificamos a percepção dele. Mudamos tanto ele, mudamos tanto de formas e tamanho. Cachorros que são muito grandes, que mal aguentam seu próprio peso. Cachorros que são muito pequenos, que têm um focinho muito achatado e que vivem a vida com problemas respiratórios. Com dificuldade de respirar. E mais, todas essas espécies de caninos não conseguem viver na natureza. Porque nós mudamos tanto, nós invadimos tanto a raça, tanta espécie, aquele modo de vida, que eles não se adaptam mais longe do ser humano. Longe do cuidado de um ser humano, aquele quatro patas não sobrevive mais. Faz um alerta, né? Esse é mais um alerta desse livro que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre isso. Da responsabilidade que a humanidade teve. Todos nós tivemos, né? Ah, não, mas eu adoro meus cachorrinhos, eu cuido. Não, mas eu nem gosto, eu não cuido. É no geral, é coletivamente isso. Não importa se tu gosta ou não gosta. Isso é uma responsabilidade coletiva. Assim como tantas outras responsabilidades coletivas. Qualquer hora eu vou falar sobre isso. O foco agora é os quatro patas. O comportamento dessa pesquisadora que me chamou a atenção foi justamente esse que eu abordei. Como é que ele enxerga o mundo? Eu achei
uma forma muito interessante. Eu já observava, eu sempre convivi com cachorros. A minha vida toda foi com cachorros. São meus amigos, são meus companheiros, né? Atualmente eu tenho um que é muito companheiro meu, o Oscar. Qualquer hora dessas eu mostro ele aqui no vídeo para vocês. Está sempre comigo, está sempre no meu colo, está sempre à minha volta. É um companheiro, um amigo de jornada. Eu gosto de observar ele, o comportamento dele. Até então eu imaginava, não, mas o Oscar, a espécie e todos os outros animais, eles vivem no presente, vivem no momento, vivem no agora. Como é que eu faço para ter essa mesma mentalidade de viver no agora, no presente? Para eles, o futuro não importa e o passado muito menos. Eu imaginava isso e tentava seguir esse exemplo diante das minhas aflições, diante dos meus problemas. Algo que passou lá atrás na minha vida, na minha experiência, que até hoje me incomoda, me causa um certo remorso, me causa um certo... E eu meio que trago isso, né, até então. Então, aprendendo a observar esses caninos e os animais em gerais, eu venho aprendendo que o passado já foi, não importa mais. Tu pode bater no seu cachorro, entre aspas, ou não pôr a comida, né? Deixá-lo com muita fome ou deixá-lo com muita sede, mas assim que ele te vê, ele faz uma festa. 5 minutos depois, ele está ali fazendo uma festa para ti. Esse é um exemplo claríssimo de que o passado não importa mais. 1 minuto atrás do passado já não importa mais. Não há mais o que a gente fazer. 1 minuto passado, não há mais o que fazer. Um exemplo mais alegre, mais alegre disso é: tu sai da sua casa por 5 minutos fora da vista do seu canino e volta. Ele vai fazer uma tremenda festa para ti. Aí tu sai de novo por mais 5 minutos, sai de novo, fica fora da vista dele por 5 minutos, 5, 10 minutos e volta. Ele vai fazer outra festa para ti, como se a primeira não tivesse, né, existido. Interessante, né? Outro comportamento dele é o futuro. Ele não tem menor preocupação com o futuro. Não importa para ele. Ele comeu agora, está de barriguinha cheia, matou a sua sede. Mas e a próxima comida? Será que vai comer de novo? Será que vai beber água de novo? Não importa. Interessante, né? Mas esse livro, ele me deu uma grande ajuda nesse sentido. No sentido de aprender a respeito de nós mesmos. Tem uma parte no livro que ela mostra que esses canídeos, os 4 patas, eles aprendem pela experiência passada. Não importa para ele o que passou, mas ele aprende. E a mente dele não funciona para buscar soluções. Um exemplo: determinado comando. Se tu dá um certo comando a ele, senta. Ele aprende a sentar toda vez que ouve esse comando. Mas ele não vai questionar nunca: por que eu tenho que me sentar? Ele pode estar fazendo alguma coisa, ele pode estar brincando, ele pode estar cheirando, ele pode simplesmente estar ali do teu lado e tu senta, e ele senta. Por quê? Ele não questiona. Não importa para ele, ele simplesmente faz. Se tiver um momento de perigo, e tu mandar o comando senta, ele vai sentar. Porque ele não raciocina. Mas isso é um ponto interessante. Vamos ver nós em comparação. Nós questionamos tudo, nos afligimos por tudo. Não é verdade? Ele vai reagir exatamente ali de tudo, somente aquilo que ele está vendo. Ele não faz um julgamento, ele não faz uma análise, mas aquela situação ali, e se acontecer isso? Não. Aquela situação ali é aquela situação ali. E se acontecer isso? Não. Esse se acontecer, se não acontecer, se tivesse acontecido, se tivesse feito, se eu tivesse lá atrás mudado,
Se eu tivesse, mas isso aqui pode acontecer lá no frente, lá no futuro. Percebe? Quanta coisa nós criamos de barreira, nós criamos de dificuldades para nós mesmos, de ansiedade para nós mesmos. Percebe? É interessante, né? A gente faz uma comparação, a gente pode olhar, não, mas é só um cachorro, mas olha, quanto mais nós temos que aprender com quatro patas. Quanta coisa na nossa vida poderia ter melhorado em nós mesmos se nós não nos preocupássemos tanto com coisas que não vão acontecer, que não aconteceram ainda, ou coisas que já aconteceram lá atrás, mas que não há menor jeito de mudar. Percebe como a gente aprende? Como a gente tem ferramentas à nossa disposição o tempo todo para melhorar a nós mesmos, para mudar? Como eu disse, tu pode estar estudando sobre filosofia para aprender a mudar os seus pensamentos. Tu pode estar estudando sobre a ciência, sobre a psicanálise, psicologia. Tu pode estar usando o livro do Sentido da Vida de Viktor Frankl e sua logoterapia. Ou simplesmente tu pode olhar a história, a biografia de Viktor Frankl e fazer uma comparação à sua ti. E se tu tivesse na situação que Viktor Frankl passou, como é que tu reagiria? Pesquise sobre ele. Os nossos problemas é trabalho, dinheiro, família, futuro, filhos. E muitas vezes nós temos alimento, nós temos casa, abrigo, mas nós estamos em depressão, nós estamos com ansiedade, nós estamos com uma série de outras coisas e não valorizamos a nossa volta, a vida à nossa volta. Não valorizamos a quem nós somos. E, no entanto, Viktor Frankl passou por uma das provações mais terríveis que se possa passar. E venceu. O nosso quatro patas, para ele não importa se ele está numa casa luxuosa, super luxo, ou morando debaixo da ponte com o seu dono. Não importa. Ele tem a vida dele e ele segue os princípios da vida dele. Ele é apenas ele, ao natural. E nós? Nós somos naturais? Nós somos quem somos? Ou nós somos quem disseram para nós que nós somos? Difícil, né? É uma tremenda uma reflexão. Parece bobagem. Mas eu vou me comparar a um quatro patas, a um cachorro? Mas olha quanto ele tem para nos ensinar. Olha quanto nós temos que aprender a olhar para dentro de nós. A tirar os sis e os porquês, e se eu tivesse feito, e se eu não tivesse, e se tivesse acontecido, e se não tivesse. Bastante coisa, não? Nós podemos nos torturar através da imaginação, diante de algo que não aconteceu, ou diante de algo que nem sabemos se vai ou não acontecer. Nós nos torturamos, colocamos aquilo na cabeça e eu estou me sentindo péssimo por isso. Mas isso já aconteceu? Não, não aconteceu. Mas pode acontecer, mas eu estou me sentindo muito mal por isso. Podemos fazer isso? Enquanto que o quatro patas, ele é ele. Pode mudar o minuto seguinte? Tu pode mudar o minuto passado. Então por que nós nos torturamos tanto? Por que nós dificultamos tanto para nós mesmos? Fica uma reflexão, fica um pensamento, e eu vou deixar abaixo os comentários o nome desse livro, dessa pesquisadora.
Viktor Frankl, eu já disse. Vocês podem pesquisar aí a vida dele e o livro O Sentido da Vida. Mas essa pesquisadora eu vou deixar embaixo. É uma experiência, uma pesquisa fabulosa a respeito dos nossos irmãos de quatro patas, que vai, para quem gosta, para quem já gosta de um cachorrinho, vai aprender a lidar melhor com ele, vai aprender a entender um pouco melhor e a valorizar ele, mas também vai ajudar nessas questões, nessas reflexões. E nos ensinar um pouco a nos autoconhecer, a olhar um pouco para dentro de nós sem as máscaras, sem as identidades que nós mesmos, sem a imagem que nós mesmos criamos através do tempo. Eu vou ficando por aqui. Pense nisso. Reflita. Compartilhe o vídeo para mais pessoas também refletirem sobre isso. Que também possa ajudar a se autoconhecerem de uma maneira que a gente nem espera, em quatro patas. Eu vou ficando por aqui. Abraços de luz.